Não se distraia, meu irmão. Não se distraia. Perceba a unção. Perceba o Senhor se movendo em nosso meio. A distração, ela é inimiga da unção. Centraliza a tua mente. Centraliza a sua atenção. Ora lá 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 pra baixo. Se move, Ele se move aqui. Ora lá 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 pra baixo. Aleluia. Aleluia. Era lá 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 pra baixo. Aleluia. Era lá 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 pra baixo. Senhor, Tu és o dono desse culto. Tu és o dono desse culto, Senhor. Há momentos, irmãos, que a única coisa que devemos fazer é nos assentar aos pés de Jesus. Ele que é manso e humilde de coração, tão manso e tão suave, e nos derramar diante da presença dEle. É nesse momento de sensibilidade. Certa vez o profeta, ele começou a perceber algumas ações, interações com os fenômenos da natureza, barulho, chuva, trovão, mas o Senhor estava no silêncio. O Senhor estava na calmaria. Muitas vezes o Senhor ele se apresenta assim como um trovão, como voz de muitas águas, mas devemos estar sensíveis para perceber o orvalho. Oh, o orvalho repousando pela grama. A gente já começou o culto, você já começou a palavra, a gente já começou aqui. Ora lá pra baixo. Aleluia. Aleluia. Você pode ir sentando aos poucos. Aí sentando com muito tremor, muito temor. Rapaz, eu particularmente tenho muito temor e muito tremor quando o Senhor ele sempre está nesse ambiente, o Senhor sempre está se movendo entre nós, mas há momentos que a unção ela vem sobre. Amém? Há momentos que o Senhor ele se move de maneira diferente. E eu tenho muito temor. É necessário termos muito respeito. Estarmos atentos a esses momentos em que a unção
tão sensível quanto o orvalho, ela repousa sobre esse lugar, repousa sobre esse ambiente. Amém? Presença essa que acompanha a palavra. Amém? A palavra fala que enquanto os apóstolos ministravam lá em Atos, a mão do Senhor operava. Enquanto eles ministravam, as manifestações, elas seguiam e correspondiam àquilo que estava sendo dito. Então aqui a gente fala sobre poder, aqui a gente fala sobre unção, aqui a gente fala sobre as manifestações do Espírito. E o Senhor acompanha. Isso tudo acompanha aquilo que o Senhor Ele tem dito. Amém? Vamos... Pessoal do louvor, obrigado. Nino, tu pode permanecer. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã tão gloriosa. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Por tudo que Você é, Pai, para nós. Escolhemos, Senhor, nessa manhã a melhor parte de estarmos aqui e nos derramar em Sua presença. Reconhecemos, Senhor, a Tua forte mão em nossas vidas. Permanecemos em Ti, Senhor, e permanecemos confiantes na Tua palavra. Permanecemos, Senhor, confiantes em Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Nós Te agradecemos, Pai. A gente provou um pouco daquilo que o Senhor Ele derramou, já começou nessa manhã. E o que eu vou falar hoje pela manhã, acho que na verdade é muito coerente com o que o Senhor já começou a fazer. Amém? E eu lembro de uma frase, quando ainda era do departamento infantil, a professora Celuta Lisboa, ela reunia as crianças para orar, e a gente tinha um momento de oração em línguas. E criança é aquilo, né? Criança, qualquer coisa distrai, um estralo, qualquer coisa distrai. E eu lembro que ela, focada, pessoal, vamos orar, e todo mundo orando em línguas, fervorosamente orando em línguas. E quando uma criança se distraía, ela olhava para ela com muito temor e falava: olha, não se distraia, porque a distração é inimiga da unção. Muitas vezes ela falava aquilo, eu não entendia. E quando eu passei para os cultos, assim que saí do departamento infantil, e eu via o mover de Deus no início do culto, e ela percebia algumas pessoas distraídas, e ela com muito amor para com aquelas pessoas, ela falava: pessoal, pelo amor de Deus, não perde isso que está acontecendo aqui, não perde isso que está acontecendo, não se distraia, porque a distração é inimiga da unção. Então, muitas vezes a gente está aqui nesse ambiente, a presença de Deus palpável, mas devemos estar atentos ao que o Senhor Ele tem a nos dizer, não nos distrair. Amém? E essa frase dela, de tempos em tempos, ela vem à minha memória: a distração é inimiga da unção. Então quer dizer, pessoal, que há coisas preciosas que nós podemos perder se nos distrairmos. Quando eu vejo o povo de Deus, que eram para passar somente 11 dias, né? 40 dias no deserto, e eles passaram 40 anos. Então a viagem que era curta durou 40 anos. Porque eles se distraíram no meio do caminho. Por meio da dúvida, a dúvida sendo uma distração. E eles falam: oxe, rapaz, Deus deu uma palavra, mas a gente não consegue entrar não, porque lá tem gigante. Então a incredulidade sendo uma distração. Então tem coisas que o Senhor Ele quer fazer em nossas vidas. Eu e a Gabi, a gente estava comentando certa vez que muitas vezes o Senhor Ele levanta pessoas, levanta chamados. Eu lembro de uma experiência assim no início da minha liderança. O pastor Eric lembra muito bem disso. Eu, na expectativa, a gente gerou uma expectativa em um determinado componente do departamento.
E durante a caminhada não deu certo. Ele acabou, ele não quis permanecer e tal. Mas me veio um questionamento. Logo no início mesmo eu falei, rapaz, eu tinha uma convicção que ele estava pronto para esse momento. E o Senhor, Gabi, a gente conversando, ela trouxe essa revelação. Muitas vezes, sabe quando você está jogando e você passa de uma fase e você está adequado para aquela fase? Mas não quer dizer que por você estar adequado naquela fase, você vai passar por essa fase também. Você vai permanecer, você vai passar dessa fase. Ou você pode regredir. Ou você pode perder seus 3 corações e ir para o início. Entende? Então, muitas vezes, pessoas estão fiéis, o Senhor dá uma palavra e elas começam a corresponder, começam a ser fiel ao serviço, começam a ser fiel àquilo que o Senhor tem dito, e sim, ela está adequada para aquele momento. Foi o Senhor que colocou ela naquele lugar. Foi o Senhor que criou Adão. Estava adequado para aquele momento. Mas ele não permanecer não é culpa de Deus, não. Ele não permanecer, rapaz, Deus não tem nada a ver com isso. Ele não se manteve adequado para aquilo que o Senhor tinha dito. Em determinado momento ele estava lá queimando, estava lá empolgado. Ele tem um chamado, é para aquilo que ele foi chamado, mas não permaneceu fiel. Porque em algum momento se distraiu. Então o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Há tantas e tantas coisas que tem a nos alcançar, que está pronto para romper. Entende? Mas não fica no ciclo, girando em um círculo. Não perde tempo diante de distrações. Uma viagem de 40 dias não torne ela 40 anos. Então, o que o Senhor ele quer fazer, não atrapalhe o Senhor. Permaneça fiel. Não se distraia. E ela falava, a distração, ela é inimiga da unção. Então, durante esse ambiente de unção, o Senhor ele quer derramar sobre as nossas vidas. O Senhor ele está disponibilizando coisas preciosas. Unção essa que pode determinar o nosso futuro. Unção essa que nós podemos receber e nos submeter, que pode definir o nosso amanhã. Por isso é necessário estarmos atentos. Atentos à palavra. Atentos àquilo que o Senhor ele tem dito ao nosso coração. Amém? Lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 20. Se mantenha adequado, se mantenha adequado. Permaneça, seja constante. Diz bem assim, no verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Vamos lá. Atenta para as minhas palavras. Dá atenção às minhas palavras. O Senhor está dizendo nessa manhã, filho meu, atenta para as minhas palavras, é porque tem alguma coisa tirando a nossa atenção. Então ele está pedindo, atenção, presta atenção às minhas palavras. E em seguida ele fala, e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Você concorda comigo que se o Senhor está pedindo, ele está falando aqui, inclina os teus ouvidos, é porque o seu ouvido ele está inclinado para outro lugar. Então fala assim, olha, inclina teu ouvido aos meus ensinamentos, dá atenção à minha palavra. O Senhor, ele requer de nós uma atitude constante. Porque uma das características do Senhor é a constância, é a permanência, é a firmeza. A tua palavra, ela permanece para sempre.
Amém? E nós, como filhos de Deus, o Senhor também requer que nós tenhamos uma atitude correspondente a essa nova natureza. Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 24, diz: e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Criado segundo Deus. Com as características de Deus. Em outro momento eu falei que tínhamos o DNA de Deus. E temos o DNA de Deus. Temos as características de Deus. E devemos externar essas características. E uma delas é se manter constante. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 17. Diz bem assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir. Ele fala, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele não fala, olha, não pode existir mudança. Ele fala assim, não pode existir nem sombra de mudança. Nele não há variação, nem sombra de mudança. O Senhor permanece, Ele é constante, Ele é firme. Nele não há sombra de mudança. Talvez colocasse só mudança para falar, não, vamos ter brecha aí para dizer que tem sombra de mudança. Não. Não tem nem sombra de mudança, não existe nem essa possibilidade. Não existe nem a aparência de mudar. Não existe essa possibilidade de Deus mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. De eternidade, eternidade, o Senhor, Ele permanece. Lá em Malaquias, capítulo 3, verso 6. E diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Parte A. O Senhor diz, eu, o Senhor, não mudo. O Senhor não muda, Ele permanece. E continuando, lá em Isaías, capítulo 26, no verso 4, diz, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna. E lá em Salmos 125, no capítulo 125, verso 1, diz bem assim, os que confiam no Senhor. Tem alguém que confia no Senhor? Que deposita sua fé e sua confiança nele? Os que confiam no Senhor são como os montes, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. No Sinai, a gente tinha muita estabilidade, era o trovão e tal, não sei o que, mas ele fala aqui, não, é como o monte de Sião, que não se abala. Em outro momento, o Senhor Jesus, Ele nos instrui a construirmos a nossa casa e a nossa fé, o nosso fundamento na rocha. Sendo Jesus a rocha da nossa vida, sendo o Senhor a rocha eterna da nossa vida. Porque Ele fala, se você construir na areia, a grande possibilidade, na verdade, vai dar errado. Tu não precisa ter muito conhecimento, não precisa ter uma graduação em engenharia civil, para saber que para construir uma casa, você tem que fixar em uma rocha. Que a fundação só termina quando você encontrar a rocha. Então, a fundação segura é aquela que é fixada sobre a rocha. Amém? O Senhor é a nossa rocha eterna. Amém? E por muito tempo, pessoal, eu percebi que muito se pregava, e ainda
se diz que o grande inimigo do crente é o pecado. Mas não é somente o pecado. Existe um inimigo que é muito e muito sutil. E muitas vezes a gente nem percebe. E esse inimigo é a distração. Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1. Diz bem assim, todos abriram? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele fala bem assim, desembaraçando-nos, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado. Você percebe aqui que ele separa peso e pecado? Ele não fala que o peso está contido no pecado. Aqui a gente tem uma distinção, ele descreve o que é peso, em seguida o que é pecado. E ele fala que o peso e o pecado nos assedia. Esse assédio são propostas, sugestões, são dardos inflamáveis, são sugestões, são sofismas. E ele separa aqui peso e pecado, porque a distração, ela muitas vezes não é um pecado. Uma hora no Instagram não é um pecado, mas é uma distração. E essa distração se torna um pecado quando ela toma o lugar do Senhor. Essa distração se torna um pecado quando o Senhor ele nos chama para estarmos assentados aos pés dele, que é manso e humilde, estarmos diante da presença dele e estamos depositando nosso tempo em outro lugar. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu lugar, tudo tem sua devida atenção, mas o Senhor ele tem que ser prioridade em nossas vidas. O Senhor ele tem que ser a primazia em nossas vidas. E ele fala peso e pecado. Peso é tudo aquilo que nos tira a atenção do Senhor. Muitas vezes é lícito. É lícito você assistir um filme, é lícito você fazer qualquer outra coisa, mas se isso está tirando a sua atenção do Senhor. Rapaz, teve um tempo em que eu mexendo no celular, rios, e gargalhada, e Gabi com a cara séria pra mim. E eu rindo. Eu, Gabi, vê isso daqui, ela nem... Que besteira é essa? Ele tá rindo aí. Então, passando e tal, eu vi 40 minutos, velho, no Instagram. 40 minutos. Naquele momento bateu uma indignação de mim mesmo. Eu falei, rapaz, eu vou desinstalar esse negócio. Eu falei, Gabi, vou desinstalar. E tive uma atitude radical e desinstalei. De tempos em tempos, quando eu percebo que esse negócio está tirando muito minha atenção, quando eu percebo que esse negócio está fazendo mal para mim, rapaz, eu tenho que ter uma atitude radical. Tem que ter uma atitude radical. Então você corta pela raiz, então tu tira. Porque a nossa atenção e nossa devida atenção tem que ser para o Senhor. Amém? Lá em Lucas, no capítulo 14, verso 15, a partir do verso 15. Na versão NVI. Sim, Ribeiro. Diz bem assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que come no banquete do reino de Deus. Então Jesus, ele respondeu. Ele respondeu com uma parábola. Certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois,
venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro: acabo de me casar, por isso não posso ir. Tu percebe aqui que não tem nada de errado? O primeiro conquistou uma propriedade. Amém, aleluia. Em seguida, o outro conseguiu outra conquista. Conseguiu comprar. Ele diz aqui, cadê? Acabei de comprar 5 juntas de bois. E em seguida, para aqueles que estão esperando, acabei de me casar, eu não posso ir. Esse não pede nem desculpa, né? Ele fala, ó, peraí. Esse não pede nem desculpa, ele fala assim, pai, quero nem saber, eu vou me casar. E vemos aqui que são coisas lícitas. E o Senhor muitas vezes nos chama para estarmos diante da presença dEle, diante do banquete, diante de uma mesa farta. Mas tantas e tantas coisas lícitas, trabalho, aquele trabalho que o Senhor, você orou e o Senhor abriu aquela porta, né? Rapaz, aquele carro que o Senhor te presenteou, aquela oportunidade que o Senhor te concedeu, que era uma bênção se tornando um peso, ó. O Senhor, Ele está pronto para nos abençoar. Eu lembro que o Luciano Subirá, ele conta uma história que o filho dele tinha pedido um PlayStation 2 e ele fala que antes do PlayStation 2, assim que ele chegava em casa, o Israel, com muita alegria, ia receber o Luciano. E o Luciano, ele sempre viajou por muito tempo. E assim que ele chegava era aquela festa. Mas depois do PlayStation 2, Luciano, depois de muito tempo pregando em outros lugares, Luciano Subirá, ele chegava, o Israel nem, o filho dele, na época pequena, nem o recebia mais. Ele falava, rapaz, eu tive uma vontade de jogar aquele negócio aquilo que foi uma bênção, começou a se tornar um peso. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele tem nos presenteado e nos abençoado com tantas e tantas bênçãos. Mas eu peço para você, as bênçãos que o Senhor nos dá, tem o seu devido lugar. Tem o seu devido lugar, tem o teu modo de como... tem o teu modo de adequarmos em um tempo determinado. Mas nada pode roubar. Nada pode roubar o nosso lugar secreto. Nada pode roubar de estarmos diante da presença do Senhor. Amém? Vou ler aqui um pouquinho mais rápido lá em Atos, no capítulo 4, a partir do verso 32. A gente aqui vai falar sobre a igreja da Judéia. A igreja da Judéia, ela é citada em mais de três livros na Bíblia. Mas hoje a gente vai falar especificamente da Judéia em 3 livros, sendo eles Atos, Hebreus e Tiago. E eu vou ler para correr aqui, diz bem assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Espera aí, a gente está falando da Judéia aqui. A Judéia, durante o Império Romano, ela era considerada a latrina de Roma. A Judéia era muito pobre. Mas fala aqui que entre eles, praticando o Evangelho, não havia nenhum necessitado entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes
e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então vemos aqui uma igreja empolgada, uma igreja vibrante, uma igreja vivendo o amor do Senhor. Só que lá em Tiago, no capítulo 4, a gente vai falar da mesma igreja. E Tiago, irmão de Jesus, irmão do Senhor, diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Espera aí, pessoal, o que foi que aconteceu aqui? Tinha uma igreja que entre eles não haviam necessitados, uma igreja vivendo em amor. Só que agora, nesse momento, o questionamento é: de onde procedem guerras e contendas entre vós? E ele fala: de onde senão dos prazeres que militam na nossa carne? Aí ele fala: cobiçais e nada tendes. Rapaz, cobiçando? Povo com sentimento de egoísta? Povo que inicialmente, nada lhes faltavam, porque se eu tinha algo e Alberto não tinha, então eu dava para Alberto. Mas aqui a gente vê características egoístas. O que foi que aconteceu durante esse processo que esse pessoal se perdeu? E ele fala: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada as podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal. Aí ele fala bem assim: vocês não têm porque não pedem. Na verdade, vocês pedem, mas vocês não recebem porque pedem mal. Em algum momento, eles se perderam. Mas em um livro anterior, nesse intervalo entre Atos e Tiago, lá em Hebreus, o Senhor já tinha alertado, em Hebreus no capítulo 2, no verso 1, uma maneira de não nos distrairmos e permanecermos constantes. É por meio daquilo que em Hebreus capítulo 2, verso 1 diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Então, existe na nossa carreira, Paulo fala que ele combateu o bom combate e correu uma carreira. Então, na nossa vida cristã, existe uma carreira a ser percorrida. E numa carreira existe um ponto inicial e um ponto final. Existe o T0 e existe o T1. Existe esse intervalo de tempo. Só que o que vai determinar como a gente vai finalizar a nossa carreira é o que a gente fez durante esse intervalo de tempo, durante a carreira. E o Senhor, Ele nos instrui algo. O Senhor, Ele nos instrui a não nos perdermos durante essa carreira. E a instrução dele é: nos apeguemos às verdades ouvidas. Rapaz, de novo vai falar de fé? Sim, de novo vai falar de fé. Amém? Rapaz, de novo vai falar de justiça. De novo vai falar de justiça de Deus. Porque as verdades ouvidas e repetidamente ouvidas é segurança para as nossas vidas. Vai falar de fé, vai falar sobre Marcos 11, 23 de novo. Vai falar: em verdade vos digo, qualquer um que disser este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Vai falar de novo, porque isso é segurança. É isso que faz não nos desviarmos. É isso que faz permanecermos firmes e constantes àquilo que o Senhor tem dito. Amém? Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele nos chama. O Senhor, Ele nos chama para nos mantermos constantes. E concluindo lá em Provérbios capítulo 4, verso 25 ao 26 diz: olha sempre para a frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado.
Reflete sobre suas escolhas e sobre o caminho por onde andas. Na versão New Living, diz bem assim, a parte A, quando ele fala, olhe sempre para frente e mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Essa versão, ela diz, não seja distraído. Não se distraia. Se mantenha firme, constante e permanente. Porque nós, como filhos de Deus, criados e recriados, conforme a sua vontade, possuímos dele. Recebemos do Senhor as suas características, temos do Senhor o seu DNA. E uma das características do Senhor é a constância. Ele permanece para sempre. Amém? Vocês foram abençoados? Amém. Aleluia!